Ao começar o nosso culto, eu quero dar um anúncio aqui para os meus irmãos e amigos que nos assistem no YouTube e no Facebook. Queridos, por ocasião dos meus estudos ser pregado na igreja e ser bem longo, está dividindo em duas partes. O estudo de 15 minutos, para ficar mais fácil para você acompanhar. Então, são dois estudos simultâneos. São divididos, ok? Ele vai dividir os dois, porque eu tenho que pregar aqui para os irmãos, culto, e para mim fazer um sermão menor para as redes sociais tem que ser fora daqui. Ok? E hoje nós vamos estudar a nossa barreira, quinta barreira que Satanás coloca no nosso meio para atrapalhar-nos ganhar almas a Jesus. Nós estudamos a barreira estrutural, metodológica, barreira de atitude, antropologia cultural. Nós estudamos a barreira de atitude, agora nós vamos estudar a barreira que se chama teologia cultural. Ok? Está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4 a 8. Querido, vejamos algumas coisas que essa barreira cultural teológica nos atrapalha. Essa barreira, ela vem fazer o evangelizador inverter os valores do ser humano, trocando o por quase divino. Muitas vezes olhamos para o pecador como o mundo olha. E o que acontece? Nós, como os cristãos, nós temos que olhar para o pecador como Cristo olha. Qual é o olhar de Cristo para o pecador? Não é de crítica, não é de deboche, não é de renúncia. É de preocupação em salvar. Diz a Bíblia que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por isso ele trouxe a igreja. Você já viu essa frase? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. O mundo trocou isso, os primeiros são os primeiros e os últimos serão os últimos. Você vê na nossa pandemia que nós temos no mundo, os grandes e os ricos estão comprando e atravessando e pegando a vacina no lugar dos outros que mais precisam. Então você vai numa fila de banco, você vê as pessoas atravessando, sabe? Furando fila, porque os últimos serão os últimos e os primeiros continuam sendo os primeiros. Eu estava viajando de ônibus aqui, coletivo, e uma senhora grávida e com um menininho no braço, e um indivíduo de mais ou menos 18 anos sentado, olhando no celular, e nem moral dava. Você percebe que o ser humano é muito valorizado. Eu me presto mais do que o outro. Como eu estava em pé também, não tinha jeito de dar. Uma senhora de idade levantou e deu aquele banco. E o indivíduo dos 16 a 18 anos, ali olhando e mexendo com seu celular, como disse, se vira. Isso nós temos visto. Os últimos continuarão sendo os últimos. Porque a teologia do mundo é essa. Deus se importa comigo, mas não se importa com você. E o maligno jaz no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele mudou o conceito de Deus. Meus queridos, esta barreira, ela vem colocar à prova como vemos o pecador sem Jesus. Que tipo de tratamento eles precisam de receber? A igreja de Cristo tem que refletir e definir por que ela quer as pessoas lá, na igreja de Jesus. Essa é a importância que nos faz evangelizar. Por que nós preocupamos só com os parentes, com os filhos, com o genro, com o nono, com o sogro e todos os meus? Porque eu não entendi ainda qual é o propósito que eu quero as pessoas lá
na igreja. A igreja de Jesus tem de pensar como eles e tratar as pessoas de uma maneira que eles interajam na igreja. Então, qual é o objetivo seu de levar uma pessoa para Cristo? É que ele se torne membro de Cristo e não membro de igreja. A nossa preocupação de pais hoje é assim: meus filhos estão tudo na igreja, não quer saber se está em Cristo. Mas estando ali na igreja, ao redor da minha família, eu estou explodindo de alegria. Ali você tem um indivíduo mau, você tem um indivíduo promíscuo, você tem um indivíduo que não é fiel ao Senhor, mas ele está na igreja. Eu me alegro com os meus filhos ser membro de igreja. Essa é a nossa ideia de evangelismo. Não, eu quero ver os meus filhos adorando Deus. Eu quero ver as pessoas vindo para a igreja com objetivo único: adorar o Criador e obedecer. No capítulo 15, capítulo 1 Coríntios 11, 26, olha bem para você ver como se intera Paulo dizendo: porque todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu do cálice do Senhor indignamente, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Eu preciso já trazer os indivíduos para a igreja, sabendo quem ele é e quem é Jesus. Olha, você vai participar de uma ceia, coisa mais linda do cristianismo, mas ali você precisa estar totalmente voltado para a santidade de Deus. Então você vai inteirar o indivíduo de quem é Jesus. As pessoas vão para a igreja e não sabem o que estão lá. Eles podem sair dali para um baile, para uma festa, para um clube, para qualquer lugar, porque eles não sabem a diferença que tem o adorador, o discípulo de Cristo, do membro de igreja. Olha bem, e ele diz mais: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice, do pão e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que ele está dizendo? Eu preciso dizer para o convertido, o receptor da pregação, que ele agora vai entrar por um grupo seleto do céu. E que quando ele estiver ali dentro daquele corpo, ele tem que examinar o corpo. Que corpo? Qual é a função que ele tem dentro deste corpo? Não é esse corpo aqui que eu tenho que examinar, não. Isso aqui eu ando com ele todo dia. Jesus está chamando você para entrar num corpo, numa família. E ele disse: quem come e bebe sem discernir a sua funcionalidade dentro desse corpo, você está com porque às vezes você é um membro paralítico. Você já viu um indivíduo que tem um membro paralítico? Que ele precisa de ajuda para mexer ou com a perna, porque o membro morreu. E ele precisa mais atenção. Então, quando ele diz: você vai ensinar o indivíduo, você vai fazer ele entrar no grupo do corpo de Cristo, ele vai passar a ser filho de Deus, a ovelha do aprisco, mas ele tem que saber discernir o corpo. O que eu vim fazer aqui dentro? Você sabia disso? Claro que não. O indivíduo pensa assim: bom, eu vou orar aqui agora, já reunir meus pecados tudinho, jogar aqui, mas lá dentro da igreja ele é mau, ele não ajuda nada, não contribui com nada, ele não prega o evangelho, ele não ama ninguém, é somente a parentela. Qual é a sua função dentro da igreja? Nenhuma. Então você não examinou para poder falar para o Senhor: meu defeito é esse. Quando formos pregar o evangelho, não é só levar a pessoa para a igreja, não. Tem gente que fica feliz, eu vou levar para a igreja. Olha, meu irmão, Judas teve o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor mestre, o melhor senhor, o melhor salvador, o melhor redentor, e no entanto não deu nada.
não é só estar. Não é só estar, não. O Senhor nos chamou para ser membros, e membros funcionais. Todo o nosso corpo é feito de membros. Se um desses desfizer da sua função, vai dar problema no corpo inteiro. O que a mão direita faz, a esquerda não faz, meu irmão. O que minha perna esquerda faz, a direita não faz. O que eu faço, você não faz, mas o que você faz, eu não faço. Então você não pode deixar de fazer. Porque senão o seu serviço vai ficar sem fazer. Bom, uma vida antônima que muitos vivem praticando dentro da igreja. O que é vida antônima? É pregando uma coisa e vivendo outra. Vivemos numa tristeza imensa de ver isto. Nós vivemos falando de Deus e vivendo fora de Deus. Vivemos falando do amor de Deus e vivendo fora do amor de Deus. Da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do juízo de Deus, da justiça de Deus. E nós vivemos fora. Isso é teologia pessoal. Isso é meu. Eu aprendi assim. O que Jesus requer do pecador? Olha que coisa linda. Ó. Quando Jesus nos salvou, ele requereu duas coisas: santidade e obediência. Aí eu não posso pregar sobre santidade na igreja, nem obediência, porque as pessoas enfurecem. Então o que você veio fazer aqui? Eu tenho que falar para o meu evangelizado. Olha, eu estou pregando o evangelho para você, mas lá na igreja você vai ver muita coisa errada, mas se preocupa com a sua santidade e com a sua obediência, porque nós vamos prestar conta individualmente ao Senhor. Mas nós temos medo, nós queremos que as pessoas fiquem aqui com todo o erro cabeludo que tem, com todos os seus defeitos, não precisa corrigir. E não é verdade, gente. Tem igrejas no Apocalipse que Deus chamou aquelas igrejas de sinagoga do Satanás. Sabe por quê? Pecado. O que é sinagoga? É uma escola do diabo. Uma igreja receber uma palavra dessa, por quê? Porque não foi ensinada. O pastor que estava lá recebe essa mensagem e diz: a tua igreja é uma sinagoga do diabo. Rapaz, por quê? Porque largou a palavra, ele deixou de falar sobre Deus. Chegou numa outra igreja que tinha uma mulher que comandava adultério. E o Senhor reprovou toda a igreja, por falta de ensinamento. Como ele é, o Senhor disse assim: sede imitadores meu. Você precisa ser como Jesus é. Não adianta, eu não posso pregar outra coisa aqui. Jesus vai chamar eu lá do pecado, você lá do pecado, para ser igual ao do mundo? Ele não ia chamar você jamais para fazer isto. Ele chamou para você ser minhas testemunhas. Você é que vai testemunhar a salvação que eu te dei. Eu não dei para o outro, mas ele é que vai testemunhar dele. E você vai testemunhar a que você ganhou. Aí veremos. Primeiro passo que Cristo requer do pecador é: me conhece como eu sou. Eu não sou flor que cheira. As pessoas dizem: mas Deus é amor. Aí eles esquecem que Deus é justiça. É porque Deus é amor, mas ele não sabe o que é amor. Porque ele acha que amor é carinho, ternura, amor abraço, amor aceitar você com todos os seus defeitos. Isso não é amor, isso é desleixo. Carinho não tem nada a ver com amor. Eu posso ser carinhoso contigo, não falar, não andar contigo, e dentro do meu coração você está longe. Amor é a responsabilidade de um eu para com tu. O dia que você responsabilizar pelo pecador, você o ama.
O dia que você responsabilizar pela sua igreja, você o ama. O dia que você responsabilizar pelos irmãos da igreja, você o ama. Do contrário, você é um mero telespectador de igreja.